com os centros de referência do país. Então, coloca a UFAL junto com esses centros, permite a interação dos nossos alunos, estudantes da UFAL, com alunos de outras instituições, tanto instituições nacionais como internacionais. Ele faz o caminho para que a gente consiga ter essas interações, e aí é óbvio que as interações sempre trazem benefícios, tanto para as instituições mais consolidadas, que acabam, né, aumentando a sua inserção, tanto para a gente que procura, né, atingir o nível de grande no país, para construir e crescer junto com eles, né, aprendendo com a experiência deles. Então, acho que dentro da instituição a gente tem esse papel de chegar junto das grandes instituições, né? Como é que o LCCV contribuiu e ainda contribui, né, para o seu profissional, tanto na parte de ensino quanto na parte de pesquisa? Como é que você vê essa relação, essa contribuição? A contribuição é difícil até separar um pouco, porque o meu dia a dia é no LCCV. Então, as atividades de pesquisa e desenvolvimento que eu trabalho são atividades diretamente voltadas ao LCCV. Para o ensino não se dá aqui dentro do LCCV, mas toda a experiência que eu ganhei durante esse período, que eu levo, os exemplos que eu levo para os alunos, o conhecimento que eles têm daquilo que a gente conseguiu desenvolver aqui, tem muitos fatores positivos para o estudante. Ele se sente mais motivado, ele vê as coisas acontecerem, ele entende como um engenheiro pode agir com formas diferentes. Os alunos eles têm muito uma visão de que engenheiro faz construção civil. E quando eles veem outros tipos de atuação de engenheiros civis, ou engenheiros de petróleo, ou sanitaristas, ou engenheiros químicos, que eu já tive estudantes no LCCV, todas essas engenharias, então eles veem a versatilidade da engenharia. E aí isso abre as oportunidades para eles. Eles encaram a engenharia de uma forma mais ampla, né? E o LCCV é uma porta para esse mundo menos convencional da engenharia civil, construindo prédio, né? É uma chance de ter contato real com um tipo de engenharia que não é tão comum como a gente encontra assim, na maioria das instituições aqui da cidade, né, do estado. E isso para eles é bem motivador. Verdade. Atualmente você está com quantos projetos em andamento? Você está acompanhando, está fazendo parte de quantos projetos? Atualmente eu faço parte da equipe de 3 projetos. Né? Projeto de escorregamentos submarinos, que a gente apelidou de MPM. Projeto de modelagem de falhas geológicas, que a gente usa a sigla MODFAL. E projeto de cabeça de poço, que a gente chama de SEST solos. Então são 3 projetos atualmente como membro, né, oficial. E quais os benefícios que esses projetos eles trazem para a empresa parceira, que no caso está em parceria com a LCCV, né, para o desenvolvimento desses projetos? Esses 3 projetos, eles são projetos de interesse da Petrobras. Cada um tem um tipo de aplicação e objetivo diferente, né? O projeto de poço, ele visa melhorar a instalação, o processo de instalação de cabeça de poço. E aí a gente estuda os diferentes métodos, simula os métodos para otimizar esse processo. O projeto de falhas geológicas, ele está voltado para uma atividade que é a atividade que a gente chama de exploração no sentido de procurar jazidas de óleo, encontrar reservatórios viáveis, e para isso é preciso conhecer as estruturas geológicas do subsolo, das camadas mais profundas. Então você tem que entender onde acontecem as falhas, como elas acontecem, em que regiões você tem mais ou menos falhas, porque essas falhas elas são importantes para esse fluxo de óleo. Então, a gente simula a formação de falhas, né, nesse projeto Modelagem de Falhas.
No projeto de escorregamentos submarinos, a questão é uma questão mais de geotecnia, que você tem no leito marinho uma superfície irregular, com cadeias de montanhas, encostas, e há possibilidade nessas encostas de haver escorregamentos, como a gente vê escorregamentos aqui na superfície. Né? Dentro da água, no fundo do leito marinho, a gente também pode ver escorregamentos de lama. E esses escorregamentos eles podem atingir as estruturas que a empresa instalou no leito marinho. Cabeças de poço, dutos, manifolds e outros equipamentos. Então a preocupação é, caso ocorra o escorregamento, que impacto esse escorregamento causa nessas estruturas. O projeto está nessa linha, na simulação do escorregamento e o cálculo do impacto numa estrutura existente. Então esse é o objetivo do projeto de escorregamento. Então posso dizer que e com isso já evita a questão de custos futuros. O objetivo é evitar que os escorregamentos destruam as estruturas. Isso vai parar a produção, né? Vai causar um custo extra para reparo das estruturas que foram danificadas. E tudo isso é custo que não deveria ter acontecido. Se você pudesse evitar, você não teria interrupção da produção e não teria que contratar uma empresa para fazer o reparo da estrutura e só então voltar à produção. Então você tem que... A ideia é evitar os acidentes. Né? E aí os acidentes têm custos de vários tipos. Não tem só os custos financeiros dos equipamentos quebrados, mas você tem riscos graves, né? Você tem pessoas trabalhando na superfície que podem ser atingidas por vários tipos de gases que podem soltar, né? Você tem vazamento de óleo que vão gerar, os vazamentos vão gerar prejuízos irreparáveis ao meio ambiente, e aí você quer evitar todos esses prejuízos. E por isso a gente estuda o efeito desses escorregamentos nessas estruturas. Certo. Esses são os 3 atuais, mas ao longo dessa sua caminhada, né? Vamos dizer assim, datada de pré-LCCV e LCCV. Você tem ideia de quantos projetos você participou e de assim, qual foi o que mais foi impactante para você, qual foi mais relevante, o que mais chamou a sua atenção durante esse longo período como pesquisadora Eu acredito que, assim, contando os projetos diretamente com a Petrobras, mais os projetos de assuntos correlatos que foram financiados por empresas do governo, FINEP, CNPq, eu acredito que já deve ter passado de 10. Mesmo eu tendo ficado um período fora, que eu estive participando até 2003, de 2004 a 2008 eu tive fora, em 2008 eu voltei, quer dizer, 2004 a 2007, 2008 eu voltei. Então, fora esses 3, 4 anos no intervalo, somando todo esse período, deve ter passado de 10 projetos. Eu acho que diretamente ligado ao LCCV, à Petrobras, tá quase no 10, deve ser um 9, 8, uns 10, por aí. Mas se eu somar os outros projetos financiados por outras instituições, deve ter passado de 10. Tanto como bolsista, estudante, depois como professor e pesquisadora. Estou somando tudo. Muita coisa, né? Muito conhecimento, muita bagagem adquirida. Miguel, mas tem algum projeto que você ressalta que teve, assim, algo que foi especial, que foi desenvolvido que você gostaria eu destaco o meu primeiro projeto. O primeiro projeto que eu participei é o WebTorp, o que simula a cravação de estaca torpedo. Eu vejo a importância dele para o programa, para o LCCV, porque foi, digamos, o primeiro projeto que os centros arriscou com a gente. Na verdade, eles não conheciam a equipe, não conheciam o potencial. A gente não tinha uma infraestrutura construída, a gente dependia da infraestrutura existente à época, que era bastante precária. A gente está falando do final da década de 90. Então, eles apostaram na capacidade dos professores e da equipe que tinha aqui à época. E esse projeto, apesar de pequeno e curto, durou um ano, mas ele foi assim, ele proporcionou vários ganhos.
o ganho com a confiança da equipe que contratou, a possibilidade de agregar os professores e organizá-los em um grupo, né? Antes eles trabalhavam de forma mais individual. Para mim, pessoalmente, a possibilidade de trabalhar diretamente no desenvolvimento de uma tecnologia que hoje virou a principal técnica e tecnologia usadas por eles. Então, quando eu comecei a trabalhar, eles não usavam estacas torpedo, usavam outros tipos de âncoras para a ancoragem de todas as suas estruturas. E hoje, quando você fala de ancoragem de estruturas na Petrobras, a primeira solução é a estaca torpedo. A exceção são outros tipos de ancoragem. Estaca torpedo ancora riser, ancora pequenas estruturas, ancora boias, plataformas. Então, eu vi, né, durante aí eu estou somando uns 20 anos, né? Nos últimos 20 anos eu pude ter a chance de participar do início do desenvolvimento de uma tecnologia e depois assistir ela sendo usada, né? Então isso foi assim, marcante para mim, né? Você tocou aí no assunto que o LCC vê como esse ambiente colaborativo, né? Como é que você faz essa relação desse ser um ambiente colaborativo e os resultados que ele vem obtendo ao longo dos anos? Eu acho que o ambiente colaborativo foi, assim, eu posso dizer, a chave do sucesso, né? A gente tinha grandes pesquisadores individuais, pessoas com capacidade técnica de destaque, mas que não tinham destaque porque ainda estavam se integrando, ainda não faziam parte de um grupo. Essas atividades acabaram aglutinando essas pessoas e formando um grupo. E aí você tem no LCCV, o que eu acho assim, mais interessante, é que você reúne um grupo, ou pelo menos começou desse jeito, e o curioso é que isso se manteve e se expandiu. Isso foi de forma, assim, eu chamo a atenção que é um efeito raro, você não vê muito isso nos ambientes de trabalho. Então você começou com pessoas muito diferentes, mas que têm características complementares. Eles tiveram a habilidade de saber trabalhar juntos e lidar com as suas diferenças e aproveitar aquilo que era complementar. Isso, de certa forma, criou uma cultura que foi sendo ensinada às pessoas que chegavam, e aí vem os estudantes, os bolsistas, que daqui a pouco viraram profissionais, contratados, pesquisadores. Então a gente acabou criando um grupo que cresceu e que trabalha de forma, de fato, colaborativa. Então você tem um grupo de pessoas bastante heterogêneo, com anseios diferentes, assim, valores parecidos, mas com personalidades distintas e que conseguiram trabalhar juntas, porque eles têm essa sintonia de anseios, esse objetivo parecido, a torcida, a vontade de atingir determinados objetivos no mesmo sentido. E aí isso fez com que o grupo crescesse, expandisse. Hoje a gente tem uma equipe bem gigante, né? Para quem começou com 4, 5, 6, hoje nós temos uma equipe, né, dezenas de pessoas que trabalham em equipe. Então eu acho que esse foi a grande sacada do trabalho colaborativo. Então, o que seria as forças principais do LCCV diante dessa situação que você colocou pra gente? Eu acho que a força do LCCV é a equipe.